amiga, meu irmão, minha irmã, glórias a Deus. Hoje a nossa meditação é Gênesis capítulo 18. É o capítulo onde dois anjos aparecem a Abraão. Abraão lhes prepara ali um lanche, algo para eles comer, bolo, leite, mel, carne. Eita, glória a Deus. Como é que você recebe as pessoas que chegam à sua casa, hein? A Bíblia fala que muitos, sem saber, hospedaram um anjo. Pois é. De repente, Jesus chega na sua casa. De repente, um anjo chega na sua casa. Como é que você... A Bíblia diz para sermos hospitaleiros. Abraão foi hospitaleiro. Glória a Deus. E os anjos contaram a ele os planos de Deus. O plano de Deus era destruir Sodoma e Gomorra. Só que lá em Sodoma e Gomorra morava Ló, o sobrinho de Abraão. E Abraão, sabiamente, ele orou a Deus intercedendo pelo seu sobrinho. Você tem intercedido pela sua família? Você tem intercedido por aqueles a quem tu amas? Sim, hoje é dia das mamães. Você tem intercedido pela sua mãe? É de praxe a mãe orar, intercedendo pelos seus filhos. Acredito que a senhora mamãe tem orado pelos seus filhos, pelo seu esposo. Mas você que é pai, você que é filho, você que é jovem ou ancião, faça isso. Deus vai te ouvir. Existe poder na intercessão. O Abraão, ele intercedeu aqui por uma cidade que estava em pecado. Então nós vamos ver que na oração, ela começa no versículo 23 de Gênesis 18. E diz assim, nós vemos, e aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio? Olha a pergunta dele. Se houver 50 justos na cidade, destruirá ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontrarem? Longe de ti o fazeres tal coisa, matareis o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Então ele começa a interceder. Então os anjos falam para ele, não, tá bom, se tiver 50 eu não vou destruir. Aí ele, não fique chateado comigo não, mas se tiver 50 o senhor não vai destruir? E se tiver 45? Só porque diminuiu 5 o senhor vai? Não. Tá bom. E se tiver 40? Só porque diminuiu 5 o senhor não vai destruir? E novamente ele fala, não tires. E se tiver 30? E se tiver de 20? E se tiver 10? E Deus fala com ele, tá bom, se tiver 10 eu não vou destruir. Então, nós vemos aí a intercessão de Abraão. E ela foi, então, queridos, a favor de uma cidade que estava madura para o juízo. Deus visitou essa cidade e ele viu ali o pecado. Será que Deus não tem visitado as nações? Será que o nosso Deus não tem visitado o nosso país? E se Deus visitar a sua casa, a sua cidade, seu país, seu bairro, a sua rua, o que você acha que aconteceria se Deus visitasse a sua casa? Então Abraão, ele intercede por amor ao seu sobrinho Ló. Ele intercede em favor de uma cidade madura para o juízo. Tiago fala que a nossa oração, ela pode muito. Sabia que você tem poder a orar? Sabia que a sua oração é poderosa? Você está fazendo isso? Pois então nós vemos que a intercessão de Abraão, ela foi fruto de uma comunhão com Deus. O versículo 22 diz assim, então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Os anjos saíram para destruir Sodoma e Gomorra. Só que o Abraão, ele permaneceu na presença de Deus. Você tem permanecido na presença de Deus, meu querido, minha querida? Há mais de 3 anos que nós temos permanecido aqui nessa live das 5 horas. Glória a Deus.
Isso é permanecer na presença de Deus. A pandemia passou. Eu fiz o voto com Deus que eu ficaria até a pandemia passar. Ela passou. Mas eu falei, eu vou perseverar. Você está perseverando? Aleluia, glória a Deus. Outra coisa, esta intercessão do Abraão, ela foi séria, ela foi firme, ela foi determinada, foi quase uma negociação. Leia aí depois, Gênesis capítulo 18, versículo 23 a 33, ele foi negociando com Deus. Ele foi diminuindo 5, depois, a partir dos 30, ele diminuiu logo 10. Deixa eu andar com isso aqui logo. Se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, por amor aos que estão lá, não destruas. Ela foi muito humilde. O versículo 27 fala assim, ó. Vamos ver aqui. Ele diz assim, disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Isso é humildade. Ô Senhor, eu sou aqui pequeno, sou pequeno demais, mas me escuta. Humildade, irmã Circe. Deus te abençoe, minha irmã. Então, mais uma vez, a intercessão também do Abraão, meu querido, minha querida irmã, foi muito franca. Lá em Lucas 18:1, Jesus diz assim, Lucas, ó, e contou-lhes Jesus também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É quando ele conta a parábola da viúva persistente, que tinha um juiz, ele era mau, não temia nem a Deus nem o homem, mas a viúva todo dia estava na cola dele. Julga minha causa, julga minha causa. Então, o Abraão, ele foi persistente. Você e eu precisamos persistir. Persista. Tem gente na sua casa que não é cristã, não se converteu. Persista, persista pela sua vida também espiritual, pela sua vida emocional, pela vida de outras pessoas, pela sua vida financeira, pela vida financeira também de outras pessoas, certo? Interceda. Ela foi muito franca, então. Essa intercessão dele também foi perseverante. O versículo 32 nos diz assim, ó, disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. O Senhor respondeu, não a destruirei por amor dos 10. Ele perseverou. E finalizando, a intercessão do Abraão, ela foi ouvida porque Deus lhe concedeu algumas almas. Gênesis 19:15, Gênesis capítulo 19:15, diz assim, vamos ver, ao amanhecer, apartaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas, e aqui se encontraram, para que não pereçam. Então, algumas almas foram salvas. Deus acabou destruindo Sodoma e Gomorra, mas antes de destruir, Deus ouviu a oração do Abraão e tirou aqueles que ali estavam justos. Glória a Deus, aleluia. Então não pare, não desista, continue intercedendo. Interceda por aqueles a quem tu amas. Você que é mamãe, Deus abençoe você poderosamente neste dia, irmã Terezinha. Continue com a prece, continue a oração, continue a interceder, não só pelos seus, mas pela igreja do Senhor Jesus, aleluia, pela volta de Cristo, pela salvação de almas, pelo nosso país. Persista, não desista, o Senhor te ouvirá. Querido Deus e Pai, autor e consumador de nossa fé, eu quero abençoar esta água que vamos tomar, crendo que o Senhor vai operar. Segundo a medicina, a água em jejum, ela limpa as toxinas, elas limpa toda a acidez que o nosso organismo produziu à noite, trazendo assim saúde. Então nós queremos profetizar que o Senhor operará na nossa vida.
Eu intercedo agora pela cura deste homem, pela cura desta mulher, pela cura não apenas do corpo, mas também pela cura da alma. Neste capítulo, Senhor, nós vemos que quando os anjos anunciaram que Sara seria mãe, ela riu, ela duvidou. Que esta pessoa que ouvir essa palavra não duvide que o Senhor é Deus. Neste capítulo também, no versículo 14, o Senhor assim disse: por acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Pai, a tua palavra diz que o Senhor é Deus. E nós vemos aqui o Senhor respondendo à fé de Abraão, respondendo à sua prece. Inclina teus ouvidos, ó Pai, ao clamor desta mãe, ao clamor dessa esposa, ao clamor dessa mulher, ao clamor deste pai, ao clamor deste jovem. Aquele que ouvir essa palavra, que possa crer que vale a pena orar, que vale a pena falar com o Senhor, que vale a pena interceder. Inclina, apressa-te, Senhor, em responder, em socorrer. Tirai a dor da alma, tirai a angústia, tirai, Senhor, a dor de luto. Abra, Senhor, a porta para aquele que precisa que a porta do trabalho seja aberta, do emprego, da solução, em nome do Senhor Jesus. Pode beber água. Graças a Deus que nos dá a vitória. Olha, e que o amor do nosso Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão poderosa e maravilhosa do Espírito Santo, seja com você todo dia. Um beijo no teu coração e viva Cristo, e um abençoado Dia das Mães. Aleluia.